Romanos capítulo 11, Bíblia Viva. Pergunto então, será que Deus rejeitou e desamparou seu povo, os judeus? Não, nada disso. Lembrem-se de que eu sou judeu, descendente de Abraão e membro da família de Benjamim. Não, Deus não refugou o seu próprio povo, a quem ele escolheu desde o princípio de tudo. Vocês se lembram do que as Escrituras dizem sobre isso? O profeta Elias estava se queixando a Deus, contando-lhe que os judeus haviam matado os profetas e derrubado os altares divinos. Elias alegava que ele fora o único deixado em toda a terra, que ainda amava a Deus e eles também estavam procurando matá-lo. Estão lembrados de qual foi a resposta de Deus? Ele disse: não, você não foi o único que sobrou. Tenho 7.000 outros além de você, que ainda me amam e não se curvaram aos ídolos. Hoje em dia é a mesma coisa. Nem todos os judeus deram as costas a Deus. Há uns poucos sendo salvos, como resultado da benignidade de Deus em escolhê-los. E se isso é devido à benignidade de Deus, então não é por eles serem bonzinhos, porque neste caso o presente gratuito não seria mais gratuito. Não é gratuito quando é conseguido como retribuição. Assim, a situação é esta: a maioria dos judeus não encontrou a misericórdia divina que eles estão procurando. Poucos a encontraram, aqueles que Deus escolheu, enquanto os olhos dos outros foram cegados. É a isto que as nossas escrituras se referem quando dizem que Deus os adormeceu, fechando seus olhos e seus ouvidos, para que não compreendam aquilo que estamos falando. Quando lhes contamos a respeito de Cristo, e assim acontece até o dia de hoje. O rei Davi tocou neste mesmo ponto, quando afirmou que a sua boa comida e as outras bênçãos os induza ao pensamento de que entre eles e Deus vai tudo bem, e que essas boas coisas voltam-se contra eles mesmos e recaiam sobre suas cabeças, a fim de esmagá-los merecidamente. Que seus olhos fiquem turvos, disse ele, para que não possam ver, e andem encurvados para sempre com um fardo pesado. Isso significa que Deus rejeitou para sempre o seu povo judaico? É claro que não. Seu propósito era tornar a sua salvação acessível aos gentios. E então os judeus ficariam enciumados e começariam a querer a salvação divina para si próprios. Agora, se o mundo inteiro ficou rico como resultado da oferta da salvação que Deus fez, quando os judeus tropeçaram nela e a rejeitaram, imagine que bênção maior ainda o mundo não desfrutará quando também os judeus forem a Cristo. Como vocês sabem, Deus nomeou-me como um mensageiro especial para vocês, os gentios. Eu dou muita ênfase a isso e lembro aos judeus este fato tantas vezes quanto posso, para que, se possível, eu os faça desejar aquilo que vocês, os gentios, têm, e deste modo possa salvar algum deles. Como é maravilhoso quando eles se tornam cristãos! Quando Deus lhes voltou as costas, isso significou que ele se voltava para o resto do mundo, a fim de oferecer a sua salvação. E agora é ainda mais maravilhoso quando os judeus vão a Cristo. Será como gente morta voltando à vida novamente, visto como Abraão e os profetas são o povo de Deus. Seus filhos também o serão. Se as raízes da árvore são santas, os ramos serão santos. No entanto,
alguns desses ramos da árvore de Abraão, isto é, alguns dos judeus, foram quebrados. E vocês, os gentios, que eram ramos, por assim dizer, de uma oliveira brava, foram enxertados. Assim agora vocês também recebem a bênção que Deus prometeu a Abraão e a seus filhos, participando do rico nutrimento de Deus, a sua oliveira particular. É preciso, porém, que você tome cuidado para não se gabar por aí de ter sido posto no lugar dos ramos que foram quebrados. Lembre-se de que você só é importante porque agora é uma parte da árvore de Deus. Você é apenas ramo e não raiz. Bem, você dirá, aqueles ramos foram tirados para dar lugar a mim, portanto eu devo ser mesmo muito bom. Tome cuidado. Lembre-se de que aqueles ramos, os judeus, foram quebrados porque não criam em Deus. E você está ali só porque crê. Não fique orgulhoso. Seja humilde e agradecido. E cuidadoso também. Pois que se Deus não poupou os ramos que colocou lá em primeiro lugar, Ele tampouco poupará você. Notem como Deus é tão benigno e tão severo ao mesmo tempo. Ele é bastante severo com aqueles que desobedecem, mas muito benigno com você, se continuar a amá-lo e confiar nele. Mas se não, você também será cortado. Por outro lado, se os judeus deixarem sua incredulidade para trás e voltarem para Deus, Ele os enxertará na árvore mais uma vez. Ele tem poder para fazer isto. Pois se Deus esteve pronto a tomar você, que estava tão longe dele, sendo parte de uma oliveira brava, e enxertá-lo em sua própria árvore boa, uma coisa muito fora do comum, você não vê que ele estará muito mais pronto a colocar de volta os judeus que antes já tinham estado lá? Quero que vocês, queridos irmãos, conheçam esta verdade que vem de Deus, para que não fiquem orgulhosos e comecem a se gabar. Sim, é bem verdade que alguns judeus agora se puseram contra o Evangelho, porém isso vai durar somente até que todos vocês, que não são judeus, tenham vindo a Cristo, isto é, aqueles que quiserem. Então, todo Israel será salvo. Vocês se recordam do que os profetas disseram a respeito disto? De Sião sairá um libertador, e ele afastará os judeus de toda impiedade. Naquele tempo eu tirarei os pecados deles, tal como prometi. Muitos judeus agora são inimigos do Evangelho, eles o odeiam. Isso, porém, tem sido um benefício para vocês, pois teve como consequência Deus dar os seus dons a vocês, os gentios. Entretanto, os judeus ainda são amados por Deus, por causa de suas promessas a Abraão, Isaque e Jacó. Pois os dons de Deus, o seu chamado, nunca podem ser revogados. Ele nunca voltará atrás de suas promessas. Antigamente vocês foram rebeldes contra Deus. Porém, quando os judeus recusaram seus dons, Deus se tornou misericordioso para com vocês, em lugar deles. E agora os judeus, que são os rebeldes, porém algum dia eles também participarão da misericórdia que Deus tem tido para com vocês. Porque Deus abandonou todos eles no pecado, para que ele pudesse ter misericórdia para com todos igualmente. Que Deus maravilhoso nós temos! Como são grandiosos sua sabedoria, seu conhecimento e suas riquezas! Como é impossível a nós compreendermos suas decisões e seus métodos! Quem é dentre nós que pode conhecer a mente do Senhor? Quem é que sabe o suficiente
para ser seu conselheiro e guia? E quem jamais poderia oferecer ao Senhor o bastante para persuadi-lo a agir? Todas as coisas vêm única e exclusivamente de Deus. Tudo vive por seu poder, e tudo é para a sua glória. A Ele seja a glória para todo o sempre.